Bom dia, meus irmãos, que alegria, que bom estarmos iniciando mais esse dia, iniciando a nossa escola dominical. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, assim como nós temos falado, mas nós cremos que Deus está nos abençoando. Nós estamos tendo esta oportunidade, de termos as nossas aulas por meio dessa transmissão online. Agradecemos a Deus, ao Senhor, que nós temos esse recurso, a nossa igreja tem tido esse recurso de fazermos as filmagens, e a exposição através do YouTube, do Facebook. E eu agradeço aos irmãos que estão participando das aulas, por meio da transmissão online, das nossas lives. Meus queridos, nós vamos estudar hoje a lição de número 2, mas antes de eu falar o tema da lição, o tema da aula, eu quis trazer uma breve meditação. Eu quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia lá no Salmo 107, o versículo 28. Apenas um versículo para nós iniciarmos a nossa aula com uma breve devocional, uma breve meditação. Acompanhe comigo, Salmo 107, versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, agradecer a Deus porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, abençoado a nossa igreja. Agradecemos, ó Deus, por uma semana que encerramos, ó Pai, a qual nós tivemos, ó Deus, as provas, a certeza do Teu grande amor para com a nossa vida, nos cuidando, nos protegendo, nos livrando do mal, nos livrando, ó Pai, das tentações do mundo. Por isso nós estamos gratos, ó Pai, e nesse dia queremos, ó Deus, te adorar. Queremos, ó Deus, honrar e glorificar o Senhor, agora nesse momento de culto, na escola dominical, logo mais à noite, ó Pai, no culto. Nós agradecemos, ó Deus, pela bênção, pela oportunidade de voltarmos de uma forma assim restrita, mas de voltarmos a termos o culto no templo, a presença dos irmãos. Foi uma bênção no domingo passado, estarmos no templo, participarmos da ceia do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, nos abençoa nesse dia, ó Pai, que o Teu Espírito possa estar presente, ó Pai, na minha vida e em cada coração, na vida dos irmãos, ó Deus, para estudarmos, ó Deus, a Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue abençoando, ó Pai, o conselho da nossa igreja, a vida do pastor, dos presbíteros, suas famílias, ó Pai, e todos os diáconos também, ó Deus, todos os departamentos da igreja, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a certeza que a igreja Betel, igreja do Senhor Jesus, ela está unida, ela está em comunhão. E essa comunhão, ó Pai, essa comunhão revela a nossa inteira comunhão com o Senhor. Peço perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e peço, Pai, que o Senhor também fortaleça, ó Deus, a nossa fé. Eu oro e te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, foi apenas um versículo, e os irmãos perceberam que o versículo fala do tempo da angústia, e fala que nesse tempo da angústia o povo clamou ao Senhor, e a parte B do versículo fala que Ele, Deus, o livrou das suas tribulações. Meus queridos, eu quero lembrar os irmãos de quando o povo de Deus foi libertado lá do Egito, das garras de Faraó. Meus irmãos, quando o povo estava lá caminhando, ali naquela fuga daquele cativo ali no Egito, eles perceberam que estavam sendo perseguidos pelos soldados de Faraó, e eram soldados fortes, bem armados, e eles começaram a temer, e eles começaram a ficar com medo. E eu creio que foi um momento de angústia para aquele povo, e eles chegaram a pensar em voltar para trás. Vamos voltar ao Egito, vamos ter a vida que nós tínhamos, vamos continuar sendo escravos, lá nós tínhamos o sustento para nossas famílias, vamos voltar. E eles recorrem a Moisés, e Moisés diz a eles: olha, aqueles que estão nos perseguindo não vão mais viver, porque Deus vai derrotá-los, o Senhor vai acabar com esses nossos inimigos. Então, o povo se achou num momento de angústia naquela situação.
E nós estamos vivendo um período, meus queridos irmãos, que muitas pessoas estão demonstrando essa angústia. Então, meus queridos, a palavra nos convida a clamar, nos convida a chegar-se a Deus. E esse chegar-se a Deus, assim como Moisés firmemente, ele falou ao povo: não temam, não tenham medo. Deus vai derrotar os nossos inimigos, aqueles que estão nos perseguindo, e assim foi. Deus os derrotou. Deus livrou aquela situação, livrou o povo naquele momento daquela grande angústia. E assim, meus queridos, eu quero dizer para os irmãos com toda certeza que essa sensação de angústia que nós estamos percebendo entre o povo cristão também vai acabar, também vai ser eliminada por Deus. Mas a palavra diz assim: clamem a Deus, tenham fé. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento de nós exercermos a virtude chamada fé, que vem de Deus. A fé vem de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós, meus irmãos, salvos pela graça, nós temos essa virtude chamada fé. E nós devemos exercer essa virtude chamada fé e clamar ao Senhor, na certeza que Deus vai nos livrar dessa angústia, vai nos livrar desta tribulação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não percamos a fé, não percamos a esperança de que Deus está no comando e que Deus, o próprio Deus, está cuidando dessa situação. E no tempo determinado por Ele, tudo vai se normalizar, tudo vai voltar ao normal. Nós temos que crer, nós temos que clamar, nós temos que entender que Deus está no comando de todas as coisas. E tudo que está acontecendo, às vezes algumas pessoas, alguns irmãos estão focados no noticiário, estão lá esperando aquele momento da divulgação de quantas pessoas morreram nesse dia, de quantas pessoas foram infectadas pelo vírus nesse dia. Meus irmãos, vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos buscar o Senhor, vamos se preocupar em fazer algo que agrade a Deus e não viver essa angústia e não sofrer antecipadamente por aquilo que ainda não aconteceu. Que Deus possa nos abençoar e acalmar o nosso coração. E como a mensagem dessa palavra: então na angústia clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações. Nós cremos no Deus que dá o livramento, no livramento para toda e qualquer tribulação. Amém? Então vamos lá. Nós estamos já estudando a Revista Nova, já estamos na lição de número 2. Meus irmãos, o pastor já falou na aula passada que nós não foi possível comprar a lição e vir. A editora, ela parou com as vendas, a entrega das revistas, então nós compramos a revista online e as lições o pastor está transmitindo aí pelo grupo da igreja. Eu creio que você deve ter recebido e está com a sua lição aberta aí no seu celular, no seu computador. Então eu peço que vocês acompanhem a aula comigo. Uma lição, um assunto muito bom, um assunto muito oportuno. O tema da revista Igreja em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Revista muito boa, meus irmãos. Então hoje é a lição de número 2, revelação de Jesus Cristo, o sofrimento e a vitória final do seu povo. E o texto base da nossa lição de hoje é Apocalipse, capítulo 1. Então nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 20. Acompanhe comigo a leitura, Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da sua perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem. Introdução da lição. O primeiro versículo, meus irmãos, do texto, revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, nós sabemos o que é notificação, né? Nós estamos no grupo da igreja, nós estamos no canal, inscritos no canal do YouTube, então nós recebemos notificações, recebemos ali os avisos quando vai ter uma live, quando vai ter a transmissão de uma mensagem, então nós somos notificados. Meus irmãos, o texto é o mesmo termo, o qual a palavra está dizendo aqui, que Deus, Ele notificou João, ou seja, Ele transmitiu a João a mensagem que ele queria enviar para as 7 igrejas. Então, o Apocalipse, meus irmãos, não é apenas como comumente imaginamos. Às vezes nós pensamos em Apocalipse, nós já imaginamos algo assim, um registro de eventos sobre destruição, assim como também desastres naturais ou barbáries. Antes, o livro contém a exposição da mensagem de Deus.
e do seu reino. Contudo, quem é capaz de revelá-la? Quem é capaz de fazer a revelação contida na visão de João? No capítulo 5, João chora por perceber que ninguém foi achado digno de abrir o livro e quebrar os selos. A resposta de um dos anciãos foi: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5, capítulo 5. Esse leão da tribo de Judá, nós sabemos que é o nosso Salvador. Apenas ele foi digno de quebrar abrir o livro e quebrar esses selos. Temos aqui, portanto, a revelação do Messias, da linhagem real de Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus. A literatura profética do Antigo Testamento, tais como os escritos das profecias no livro de Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias, nós estudamos a profecia de Zacarias na nossa lição anterior e foi uma bênção, meus irmãos, perceber aquilo que Zacarias profetizou há aproximadamente 500 anos antes de Cristo e como aquela mensagem, aquela profecia de Zacarias, ela impactaria o povo no tempo da vida de Jesus, quando caminhou pela terra, e até chegar aos nossos dias. Que bênção que foi, meus irmãos, a estudar a profecia de Zacarias. E também o livro dos Salmos. Então, essas profecias e esses livros, eles eram um material usado para compor esse gênero apocalíptico. Isso aí serviu de uma ferramenta para que João fosse fortalecido a então estar lá naquele momento de exílio na ilha de Patmos. Ele estava preso e nesse momento ele teve essa notificação e ele teve essa revelação dada a Deus para transmitir às 7 igrejas. E eu quero perceber, meus irmãos, eu quero entender que essa mensagem dirigida às igrejas, elas chegam até nós. Vocês se lembram do versículo do texto? O versículo 3, preste atenção, Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela contidas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, aqui eu percebo uma diferença entre escutar e ouvir. Tem muitas vezes que nós escutamos a mensagem, escutamos a leitura da Bíblia, mas não ouvimos. Em outro momento, o próprio João, falando já com cada uma das igrejas, vocês podem perceber que para todas as igrejas ele faz uma referência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Não está chamando ninguém de surdo, não. Não está chamando ninguém com um problema de audição. Mas nós temos que ouvir e guardar no coração a palavra de Deus. Aqui está chamando já de feliz. Feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve a mensagem e guarda no coração. O Deus de Israel não está em silêncio. Deus não está em silêncio. Nesses dias que estamos vivendo, podemos até pensar: Deus se esqueceu da terra, Deus se esqueceu da nossa cidade, Deus se esqueceu da nossa igreja. Não, Deus não está em silêncio. Antes, deu autoridade a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, então nós temos essa mensagem, nós recebemos essa mensagem na nossa igreja hoje, meus queridos, por meio dessa notificação que Deus fez ao servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Ou seja, tudo que ele viu, ele foi ordenado a transmitir às igrejas. E essa transmissão dessa visão, dessa profecia de João, ela chega até os nossos dias. Ela vem acalmar o nosso coração. Ela vem nos ensinar nesse tempo difícil. Ela vem fazer entendermos o grau de felicidade que é poder meditar na palavra, poder descansar na palavra. Meus queridos, nós podemos lembrar lá do Salmo
do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor. Ou seja, meus irmãos, há muito crente por aí cansado. Há muito crente por aí que... eu entreguei nas mãos de Deus, mas não entregou com confiança. Não entendeu ainda, porque Deus tudo mais vai fazer. Deus vai resolver a situação. Então, feliz aquele que ouve a palavra. Então, ouvir a palavra é, de certa forma, nós entendermos que Deus, Ele acalma o nosso coração, e é para me ficar calmo. Não é para me ficar angustiado. Lembram da mensagem da nossa meditação? Vamos clamar. Nós estamos nenhum de nós está livre de passar por um momento de angústia, mas a mensagem que nós iniciamos recebendo de Deus é que no momento da angústia o povo de Deus clamou e Deus ouviu e o livrou daquela angústia, daquela tribulação. Vamos caminhando para o texto e nós vamos vendo mais alguns outros versículos, e eu quero ler novamente o versículo 2 e o versículo 3. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então João descreve a si mesmo como servo que dá testemunho da palavra de Deus, de onde vem a palavra martir. Ou seja, percebam a questão do testemunho da palavra de Deus. Meus queridos, essa é uma lição abrangente para a vida de todo cristão, dar testemunho da palavra de Deus. Ou seja, nós podemos ser aqueles, entre aspas, crentes, mas se não dermos testemunho da palavra de Deus, fica em dúvida essa nossa crença, fica em dúvida essa nossa vida diante de Deus. Então, João foi aquele que deu testemunho da palavra de Deus. Então, nesse sentido, o testemunho cristão envolve viver disposto ao julgamento, ao sofrimento e à morte, para testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo às nações. Abra comigo lá Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Filipenses 3, 10 e 11. Vamos lá, vamos ver o que diz esse texto. Filipenses 3, o versículo 10 e o versículo 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O texto fica muito claro, meus irmãos, acerca desse testemunho. Para nós alcançarmos a ressurreição, nós temos que viver essa vida testemunhando a palavra de Deus. Então, João escreve a primeira das 7 bem-aventuranças presente no livro. A primeira está lá no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então, meus queridos irmãos, por todo o livro de Apocalipse, nós vamos ver 7 bem-aventuranças. E tem aqui, eu até vou dizer os versículos, os capítulos, versículos, vocês podem depois conferir nas suas Bíblias, mas lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, Apocalipse 16, 15, 19, 9, Apocalipse 26 e Apocalipse 22, o 7 e o 14. João descreveu o seu livro como uma profecia, um termo que ele repete 7 vezes. 7 vezes. Como essa profecia deveria ser lida publicamente em voz alta nas igrejas da Ásia. Ou seja, elas deveriam ser lidas publicamente para que todos pudessem ouvir essa profecia, ouvir essa mensagem. Nesse contexto, a profecia não se refere à predição de eventos futuros, mas à procedência divina dessa revelação. João é o profeta que tem acesso ao conselho secreto de Deus. João tem acesso ao conselho secreto de Deus. E olha por detrás do véu e dá testemunho do que viu e ouviu. Ou seja, então, João é aquele fiel testemunho daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. Porque quando Deus o notificou, Deus deu a ele visões e Deus falou com ele. E você, João, vai transmitir essa mensagem às igrejas da Ásia.
João escreve que o tempo está próximo, lá no versículo 3, o tempo está próximo. Meus queridos, pensar assim que João, ele escreveu lá por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo. Vamos pensar aí que nós estamos a 1900 anos de espaço de tempo de João. E quando diz que o tempo está próximo, já vivemos, a Terra já viveu 1900 anos. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer dessa mensagem, que o tempo está próximo. O tempo está próximo. Às vezes algumas pessoas podem dizer assim, olha, essa situação, essa pandemia que estamos vivendo, esse abalar em todo mundo é a volta de Cristo. Entendemos que não. Entendemos que essa questão que estamos vivendo, essa pandemia, não tem nada a ver com a volta de Cristo. Agora nós nos apoiamos na palavra de Deus, nós nos apoiamos naquilo onde Deus revelou. E o versículo 3 diz, o tempo está próximo. Ou seja, então o que nós como cristãos devemos fazer? Viver segundo a vontade de Deus, vivendo felizes, vivendo bem-aventurados. Por quê? Porque lemos a palavra de Deus, porque meditamos na palavra de Deus e porque nós nos acalmamos, nós buscamos alívio para a nossa aflição na palavra de Deus. João escreve que o tempo está próximo, está aí no versículo 3. Ele se refere assim a uma profecia de futuro próximo, Futuro próximo, eu disse há pouco, 19 séculos se passaram depois de João. Um anúncio de que o fim também é um novo começo, ou seja, o anúncio de algo que já aconteceu, o nascer de um novo mundo que teve seu início na ressurreição de Jesus. E está a caminho da consumação. Ou seja, isso que João está anunciando, ele já teve o começo lá na ressurreição de Jesus. E ele vai ser consumado com a volta de Jesus, onde Jesus virá para buscar a igreja. Interessante, meus irmãos, o versículo 7, às vezes, meus irmãos, eu lembro do versículo aqui que eu fiz o estudo, a preparação do estudo, e lá no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, E nós sabemos, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que quando Jesus voltar, o céu se abrirá. Primeiro irão subir aqueles que morreram com Cristo, que ressuscitarão. E eu entendo, meus irmãos, que nós vamos ver os nossos familiares, nossos queridos, nossos pais, nossos avós que morreram com Cristo. Nós vamos ver eles subindo aos céus e depois aqueles que ainda vivem. Então, meus queridos irmãos, esse processo já começou lá na ressurreição de Jesus e vai ser consumado. E nós esperamos nesse dia, estar eternamente com Cristo. Nós cremos nessa bênção. Amém? Um texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 25. 1 Coríntios 15, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 24 e o 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja postos todos os inimigos debaixo dos teus pés. Todos os inimigos debaixo dos teus pés. Então perceba o que vai acontecer com todos aqueles que se levantam contra nós. Todos serão aniquilados, todos serão postos aos pés de Jesus. Saudações às 7 igrejas da Ásia. Além de ser literatura apocalíptica e profética, o terceiro gênero literário do livro de Apocalipse é epistolar. João se dirige às 7 igrejas que se encontram na Ásia. No versículo 4, voltemos lá para o texto original, versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. João está aqui fazendo a saudação à igreja, da parte daquele que era e que há de vir, Jesus, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então João se dirige às igrejas, os destinatários da carta que recebem a bênção.
Ou seja, aqueles que estão recebendo a mensagem estão recebendo a bênção. Então, meus irmãos, é por isso que nós convidamos aos irmãos que participem da aula. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos aprender juntos. Nós temos a oportunidade de vir no culto de acordo com a nossa faixa de participação, mas vamos participar do culto porque nós somos abençoados quando nós recebemos a mensagem. Assim foi com a igreja, assim foi com as igrejas da Ásia, quando João ele começa a transmitir essa mensagem às igrejas. Eles recebiam mensagem, eles recebiam a bênção de Deus. São igrejas dos confins da terra, como anunciado na missão apocalíptica, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Meus queridos, hoje eu separei vários textos, então vamos fazer a leitura de Atos capítulo 1, o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Se pensarmos na região da Palestina, pensarmos lá em Israel, em Jerusalém, nós somos os confins da terra. E a palavra de Deus que chegou até nós somos esses confins da terra. Ou seja, então, a palavra de Deus, ela é dirigida por toda a terra. E ela nos alcançou. E nós somos hoje, e nós testemunhamos, e nós agradecemos a Deus, porque nós somos abençoados, porque nós recebemos a mensagem da palavra de Deus em nosso coração. Então, bênção, falando de bênção, a bênção é proveniente da parte daquele que daquele que era e que há de vir. Então a bênção é proveniente, ela vem de Jesus, ela vem do nosso Salvador, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. A primeira parte da bênção provavelmente faz uma referência ao Deus Pai, o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Os 7 Espíritos fazem referência aqui ao Espírito do Senhor na visão de Zacarias. Assim como eu disse, nós estudamos as profecias de Zacarias. Nesse sentido, o número 7 significa plenitude, perfeição, estando o Espírito de Cristo plenamente presente, enchendo todas as coisas. Então, por que muitas vezes aparece lá, o número 7 aparece lá em Apocalipse? Quando João faz 7 bem-aventuranças, então o número 7 aqui significa plenitude. O versículo 5 do texto: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano, e o soberano dos reis da terra. Então, apresentar o Messias de Israel como aquele que nos ama e nos libertou. Ou seja, apresentar o Messias como aquele que nos ama, aquele que nos deu a liberdade, aquele que nos libertou do cativo do pecado. Assim como o povo de Deus foi liberto do cativo do Egito, o povo de Deus foi liberto do cativo da Babilônia. Nós somos libertos do cativo do pecado. E então, o texto nos mostra que Jesus nos ama. Por isso que Ele nos deu essa liberdade, nos deu essa libertação. Isto é, apresentar Jesus como o noivo que nos ama, redentor e sacrifício pelos nossos pecados. Rei deste novo reino e sacerdote, que nos convida a participar com Ele de seu domínio. Ou seja, nós somos convidados por Jesus a participar com Ele no seu domínio, glorificando a Deus Pai por toda a eternidade. Glorificando a Deus Pai por toda a eternidade. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a nós vivermos também glorificando a Deus. E tudo o que fizermos, como nos ensina o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus queridos, nós trabalhamos para a glória de Deus, nós nos alimentamos para a glória de Deus, nós vamos ter um momento de festa na nossa família, tudo para a glória de Deus. Então nós temos que entender esse tudo para a glória de Deus. Há muita coisa que nós fazemos que não glorifica a Deus, e nós sabemos.
E quando nós sabemos, então é bom abandonar essa prática. É bom nós vivermos uma conversão dos nossos pensamentos, uma conversão das nossas atitudes, das nossas ações e até das nossas palavras, porque nós somos convidados a viver glorificando a Deus. Versículo 7 do texto: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então o versículo 7 pode ser considerado o tema do livro. O tema do livro, a sua vinda gloriosa e o seu triunfo final. O versículo 7. E vamos lá, mais um capítulo da lição, capítulo 3, a visão de Jesus ressurreto. Vamos lá para o versículo 9. Versículo 9 aí do texto. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João se apresenta como irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. É de suma importância observar o pano de fundo da escrita desse livro. O autor está exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele está exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, nós não estamos exilados, nós não estamos presos, nós não estamos em nenhum cativo. Nós vivemos, meus irmãos, um tempo abençoado. Nós vivemos, meus irmãos, livremente. Meus irmãos, mesmo nesse momento de pandemia, nós estamos agora, meus irmãos, não estamos de forma alguma fora da lei. Nós estamos passando a escola dominical da forma online, nós estamos, meus queridos, aqui no templo fazendo a transmissão da aula, meus queridos. À noite, logo mais, nós vamos ter o culto, e o culto ele foi dividido em 2 períodos, para ter um limite máximo de 60 pessoas no templo. Mas nós estamos dentro da lei, nós não estamos fazendo nada escondido. Eu quero dizer, meus queridos, que nós não estamos presos, nós não estamos exilados, nós não estamos na situação como João estava quando ele recebe essa visão. Mas João estava lá preso, estava lá exilado naquela ilha por causa de Jesus, por causa do testemunho de Jesus, por causa do testemunho da palavra de Deus. Então eu quero convidá-lo, eu quero convidar você a testemunhar Jesus, a testemunhar a palavra de Deus. Podemos testemunhar na nossa família, podemos testemunhar no nosso trabalho, podemos testemunhar na escola, os nossos filhos, os nossos jovens na faculdade. Podemos sim testemunhar Jesus, testemunhar a palavra de Deus. Então é de suma importância observar esse pano de fundo. Então, meus queridos, Jesus apresentado aqui, nesse contexto aqui por João, ele escreve essa carta, João escreve essa carta circular, essa carta que circulou às igrejas da Ásia, que estão passando por dificuldades derivadas de perseguições. Então essa mensagem, ela foi direcionada a um público cristão que estavam vivendo perseguições. É uma outra coisa que eu quero dizer, meus queridos. Qual perseguição nós estamos vivendo hoje? Nós não temos tido assim nenhum tipo de pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas por testemunhar Jesus. Então veja quanto motivo nós temos para testemunhar Jesus. O povo de Deus lá no passado sofreram, muitos morreram por causa do Evangelho. Vocês se lembram o que aconteceu com Estevão? Vocês se lembram que Estevão foi apedrejado? Ele foi tirado para fora da cidade para ser apedrejado? E vocês se lembram que Estevão disse durante o seu apedrejamento? Ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E às vezes nós olhamos para uma pessoa na rua, olhamos para uma pessoa no trabalho e não conseguimos perdoar um pequeno gesto que é voltado contra nós.
Então nós temos que repensar a nossa vida com Deus. Temos que repensar essa questão do testemunho da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, que é uma, vamos dizer assim, meus queridos, deveria ser um exercício nosso testemunhar Jesus. Então João os conforta, anima, repreende e principalmente os encoraja ao testemunhar suas visões da realidade divina que já entrou no tempo presente e entrará definitivamente neste ponto e no futuro. Ou seja, então nós também somos, meus queridos, nós somos encorajados a testemunhar Jesus. Então, o nosso papel, a nossa tarefa, assim como pregadores da Palavra de Deus, assim como Igreja do Senhor Jesus, assim como a nossa família Betel, que é a Igreja do Senhor Jesus, a nossa tarefa é encorajar e sermos encorajados na pregação da Palavra, na meditação da Palavra. E enquanto nós então formos encorajados e fortalecidos, nós vamos vencer. Nós não vamos viver por aí atribulados, nós vamos ver aflitos. Por quê? Porque nós vamos estar fortalecidos. Então essa também foi um dos objetivos do alcance dessa mensagem. Lembrando sempre que o alcance dessa mensagem é presente, é para nós, é para a nossa igreja hoje. Então, a sua visão se dá no dia do Senhor. Olha aqui um dado interessante, a visão de João se dá no dia do Senhor. Então, possível referência aos encontros dos primeiros cristãos no domingo, primeiro dia da semana. O domingo é o primeiro dia da semana, porque daí vem segunda, que é o segundo, terceiro dia e assim por diante. Assim como um sinal da ressurreição e da nova criação. João estava no Espírito, isto é, provavelmente liderando o serviço de adoração ao Senhor. Liderando o serviço de adoração ao Senhor. Quando diante da Assembleia, Jesus o chama e lhe ordena que escreva suas visões em um livro e envie às 7 igrejas. Então João ele também nos ensina a questão da obediência. João, na sua visão, João, naquilo que ele ouviu, ele não faz omissão de nenhuma dos requisitos a ser transmitido às igrejas. A linguagem descritiva de João é de tirar o fôlego. As imagens vividas dessa revelação fazem alusão a diversos elementos presentes no Antigo Testamento. Então não é nenhuma novidade também aquilo que João ele transmite daquilo que ele viu. As visões de João não é tão novidade assim, porque se nós conhecemos as profecias, se nós conhecemos, assim como eu disse, a profecia de Daniel, a profecia de Zacarias, nós vamos entender que não é assim, o João está falando aqui que ele viu coisas absurdas. Não é por aí, tá? Então, o próprio Jesus retira o véu e sobre alguns mistérios. Versículo 20, vamos lá para o versículo 20 do texto de Apocalipse, capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Antes que João veja Jesus no meio dos candeeiros, ele vê os próprios candeeiros, que representam as 7 igrejas. Percebe-se que a primeira visão é um vislumbre da igreja, uma visão dos candeeiros, na do guardião dos candeeiros. O ponto aqui é que chegamos a conhecer Jesus quando, primeiro, conhecemos o seu corpo visível no mundo, ou seja, nós conhecemos Jesus porque, primeiro, nós conhecemos a igreja de Cristo. Nós conhecemos a Igreja de Cristo, nós somos membros da Igreja de Cristo, nós nos sentimos bem estar em comunhão com os irmãos da igreja. Até, meus irmãos, não é bom que você viva longe da igreja. Você tem que estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós nos apresentamos a Cristo por meio dessa comunhão com os irmãos na igreja. Então, e ao templo está semelhante ao Filho do Homem com vestes
vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol, a sua força. Meus queridos, Jesus está presente e na igreja. Jesus está presente com a igreja e está presente na igreja, sustentando-a, intercedendo por ela, fazendo com que sua chama não se apague, ou seja, a chama da igreja nossa, do nosso presente, ela não se apaga. Por quê? Porque Jesus está na igreja, porque Jesus está intercedendo pela igreja, está sendo o suporte, o sustento para a igreja. Ao vê-lo, João fica estarrecido. A mesma experiência que Moisés teve diante da sarça ardente, que teve Jacó quando lutou durante toda a noite com um anjo de Deus, que Jó viveu quando Deus lhe falou através de um redemoinho. Ao se deparar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, João cai como morto. Ele cai como morto ao se deparar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Contudo, Jesus o levanta com a sua mão direita. Levanta, João, eu estou aqui. Eu me lembro lá do Salmo 37, versículo 24, que lá ensina, meus irmãos, é um Salmo de Davi, e o Salmo 37, versículo 24, ensina que o crente, aquele que vive com o Senhor, ele pode cair. Mas há uma diferença, meus queridos, ele não fica caído. Por quê? Porque Deus o sustenta e o levanta pela sua mão direita. Então, quando João cai como morto, Jesus o levanta, Jesus segura pela tua mão direita e o levanta, como um sinal de autoridade, e o comissiona a enviar mensagens às 7 igrejas, ou seja, então ele é comissionado. Levanta, João, porque você vai levar mensagem às igrejas da Ásia, porque você vai levar mensagem às igrejas aos confins da terra, porque você, João, vai levar mensagem que vai impactar os irmãos de Itapeva, os irmãos da igreja Betel. Percebam então, irmãos, o objetivo daquela visão, o objetivo daquela notificação dada ao servo João. Então Jesus o encoraja a apontar para a sua vitória sobre a morte e o inferno. Vitória sobre a morte e sobre o inferno. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória de Cristo é a vitória de sua morte e de sua ressurreição. O versículo 18, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos do século. Está aí no texto o versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que bênção, meus irmãos, que bênção essa lição. Eu quero concluir, eu quero fazer aqui a apresentação da conclusão da nossa aula. O que Jesus está assegurando para João é: não tenha medo, João. Não tenha medo, João. Não tenha medo, Orlando. Não tenha medo, Márcio. Não tenha medo, a Shirley. Não tenham medo, meus irmãos. Jesus, ele dá essa segurança para João. E, meus queridos, essa segurança dada a João, essa segurança é dada a nós. Porque se nós nos apegarmos a Jesus, nós vamos estar seguros. Nós vamos ser felizes, bem-aventurados, como diz lá o versículo 3, porque nós não apenas estamos lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus, mas nós estamos meditando, nós estamos recebendo essa mensagem no nosso coração de uma forma tão clara, de uma forma tão transparente, que nós possamos entender, que nós possamos palpar. Isso é muito bom. Então essa segurança dada a João, essa segurança ela é transmitida a nós também. Eu sou o primeiro e o último. Eu reino soberanamente. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Escreve sobre isso para o meu povo, e eu estou presente com eles, em meio à perseguição, ao sofrimento e à morte. Dê ao meu povo esperança. Dê ao meu povo esperança.
Não é fácil muitas vezes falar em esperança. Essa semana eu vi uma reportagem de numa mesma família onde morreram 3 pessoas, a mãe e 2 filhas. Como é que nós vamos chegar para uma família como essa e dizer assim, tenho esperança? Mas, meus queridos, a mensagem de Jesus é enviada ao nosso coração por meio da visão de João, é exatamente isso. É nos ensinar a termos esperança, a alimentarmos, a fortalecermos a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Certo que Ele venceu a morte, certo que Ele é quem cuida de nós, Ele que tem o controle de tudo nas mãos. Em minha perseguição e ao sofrimento e à morte, dê ao meu povo esperança. Para o cristão, o sofrimento é uma realidade. O próprio Jesus declarou a respeito disso. João 16:33, no mundo passais por aflições. Nos séculos I e II depois de Cristo, as aflições sofridas eram intensas. Acusações como insurreição, ateísmo, canibalismo e incenso eram feitas contra os cristãos. Foram tempos em que a igreja encontrou oposição feroz. E muitos pagaram com a vida o preço de serem fiéis ao Messias, de serem fiéis a Jesus. Contudo, Jesus também afirma, tende bom ânimo. No mesmo texto, tende bom ânimo, João 16:33, eu venci o mundo. As visões de João são uma revelação dessa vitória e da esperança que o cristão pode ter em meio às tribulações. De um mundo que já está derrotado, mas ainda não totalmente. Por isso, não tema. Pequeno rebanho, eis que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Que bênção, meus irmãos, fechar a nossa aula com essa chave, assim como alguns dizem, né? Chave de ouro. Não temer, nós somos um pequeno rebanho, o rebanho de Cristo. E Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Jesus está ao nosso lado. Por isso vamos confiar que as dificuldades que estamos enfrentando, a dificuldade que o mundo está enfrentando, nós vamos ter a certeza que Jesus está conosco, está do nosso lado. Vamos fazer uma oração encerrando a nossa aula. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esta aula, agradecer a Deus pela bênção desse momento, agradecer a Deus pela presença do Teu Espírito em nosso coração, que nos dá, ó Deus, que clareia a nossa mente, que nos dá um entendimento, ó Deus, de ouvir a Tua mensagem, de ouvir a Tua voz e compreendê-la. E nós queremos, ó Pai, viver de tal forma, ó Deus, que agrade o Teu coração. Crendo, ó Pai, na esperança, ó Deus, na esperança a qual, por meio do servo João, o Senhor, ó Pai, nos convida a termos esperança, o Senhor nos convida, nos encoraja, o Senhor, ó Pai, nos fortalece e nós agradecemos, Pai. Agradecemos, ó Deus, porque a nossa igreja, nesse tempo, a Igreja Betel, Igreja do Senhor Jesus, é uma igreja que vive para honrar e glorificar o Senhor. Continue nos sustentando, nos abençoando, ó Pai, e fortalecendo dia após dia a nossa fé. Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, e peço o Teu perdão por todos os nossos pecados. Nos abençoa no restante desse dia, Pai. Abençoa o culto logo mais à noite, ó Pai, que possamos, ó Deus, estarmos com os irmãos, ó Deus, juntos no templo, ó Deus, adorando o Teu santo e bendito nome. Agradecemos, ó Deus, e pedimos o Teu perdão por todos os nossos pecados, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.